10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que ora. Igreja Que não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Ora. Deus me escolheu. Vamos louvar o Senhor. Ouço meu Senhor dizer, teu esforço são em vão, nada pode merecer, eu te dou a salvação. A ti, Jesus, Senhor, veio como sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue me salvou. Se eu venho a ti, Jesus, tua graça receber, infinito é teu amor, sem limite é teu poder. A ti, Jesus, Senhor, veio como sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue me salvou. Pela fé em ti, Senhor, recebi o teu perdão, de pecado e teu temor, livre está meu coração. A ti, Jesus, Senhor, venho como sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue me salvou. Lá no céu eu cantarei tua eterna redenção, sempre ali te renderei meu louvor e gratidão. A ti, Jesus, Senhor, venho como sou, bem nenhum mereço eu, teu sangue me salvou. Amém, Senhor. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus, por sua graça. Eu sou Denise León, sou natural de Venezuela. Há 33 anos estuve perdida na escuridão. Foi graças a esse amor transformador de Jesus que hoje eu tenho o privilégio de ser missionária da Junta de Missões Nacionais. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, eu fui resgatada, transformada, amada por Deus, por vocês, Igreja Batista. E hoje em dia tenho o privilégio de trabalhar aqui na Casa Minha Pátria, servindo meus compatriotas. É graças a esse amor que transmitimos aqui, através dos devocionais diários, através dos cultos,
através da comida que a gente prepara a diário para os venezuelanos, através da lavagem de roupa, dos cuidados que aqui se tem, que eles sentem o amor de Cristo a diário. Todos os dias, meus irmãos, nós dedicamos nosso dia para eles. Meus queridos, a partir deste lindo trabalho que aqui se realiza, eles podem sair com tranquilidade para procurar emprego. Eles podem fazer uma vida social com a igreja e conhecer um novo estilo de vida, uma vida em Jesus Cristo. Também oferecemos a possibilidade, depois de eles terem emprego e ter alugado uma nova casa para eles, já sendo independentes, de trazer as suas respectivas famílias, as quais muitas vezes se encontram em Boa Vista. É através da Junta de Missões Nacionais, com parcerias com organismos como a ONU e o Ministério da Cidadania, que trabalhando em conjunto podemos fazer da vida dos venezuelanos uma melhor vida aqui no Brasil. Temos testemunhos. Quero dar um testemunho que estou lembrando agora. É uma situação desesperadora. Ele passou por uma difícil situação lá em Boa Vista, mas graças à Missão Brasil-Venezuela, projeto da Junta de Missões Nacionais também, foi que ele veio a São Paulo e estou aqui na casa conosco por 3 meses. Nesses 3 meses, ele arrumou emprego, ele conseguiu alugar uma casa. E depois que ele conseguiu uma estabilidade para ele em seu trabalho, em seu novo lar, ele trouxe a sua família através da Junta de Missões Nacionais. Hoje em dia, ele e sua família moram aqui em São Paulo. A criança vai à escola, a mulher se ocupa da casa, enquanto ele pode prover para a sua família e também enviar um dinheirinho extra para a sua família em Venezuela. Meus queridos irmãos, este trabalho é só possível graças à sua ajuda. Meu ministério é possível graças ao infinito amor de Deus e graças à ajuda de vocês, irmãos batistas. Quero lançar um desafio para vocês neste momento do programa de adopção missionária. Quero desafiar a vocês para me adotar como sua missionária, para assim poder continuar nesse trabalho de amor. Meus irmãos, esta campanha é mais que uma campanha, é uma missão de amor dada por Deus. E por isso, quero convidar a os irmãos para que conheçam mais, para que se integrem mais, para que façam parte do infinito amor que Deus tem por nós. Vamos lembrar que se nós estamos aqui, é porque Deus nos amou primeiro. Deus nos abençoe. Graça e a paz, queridos, louvado seja Deus por termos esse canal e aqui podemos compartilhar, fazermos esse culto de adoração a Deus, com a participação dos irmãos e também poder meditar na palavra de Deus. Gostaria de estar lendo aos irmãos o capítulo 10 do livro de Hebreus. A princípio vou ler só apenas o versículo 39. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Graças a Deus, o autor do livro de Hebreus escreveu essa verdade. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma
é preservada. Deus abençoe a sua vida, você que está chegando, se aproximando, clicando para fazer parte desse culto juntamente conosco. Eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre a seriedade do aviso assustador de Deus. Irmãos, Deus dá um aviso, é sério e é assustador. A fonte de busca, de estudo, está ali com o pastor Jim Whitver, ele que é pastor missionário das igrejas reformadas no Brasil e também é diretor do Instituto João Calvino. A esse servo de Deus damos as devidas honras. Segundo o pastor Jim, estamos diante de um dos avisos mais fortes de toda a Escritura. E se há uma passagem na Bíblia que deve criar temor no coração daqueles que leem ou que ouvem, é Hebreus 10, de 26 a 31. E eu quero ler para os irmãos. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, de 26 a 31. Amado, nós conhecemos as placas. Placas avisando sobre inúmeras situações. Sejam placas de orientação, sejam placas de guia, sejam placas de advertências, sejam placas de riscos, placas de perigos. Todas elas têm a sua serventia e servem a um propósito de quem as construiu. Foram criadas para um fim. Cabe a nós prestarmos atenção em cada uma delas e seguir e praticar o que elas dizem. O texto que lemos como base para esse sermão, Hebreus capítulo 10, compõe a seriedade do aviso assustador de Deus, criando uma imagem poderosa do destino daqueles que rejeitam a graça de Deus. Notem comigo as expressões que foram usadas no texto lido. Certa expectação horrível de juízo. Expectação, algo que vai acontecer, e é algo horrível. Fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Nesses últimos tempos temos visto falar das queimadas nas matas da Amazônia. Como que esse fogo consumidor acaba com árvores tão rapidamente. Fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Morrendo sem misericórdia. Outra expressão que está aí no texto. Aqueles que rejeitam a verdade e abraçam a mentira são descritos como calcando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, ultrajando o Espírito da graça. E o que é que o Senhor diz? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E finalmente, uma das frases mais conhecidas em toda a Escritura: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Por isso que quando eu fui dar o título para esse sermão, eu escolhi a seriedade do aviso assustador de Deus. Irmãos, não há dúvida sobre essas palavras que foram ditas, as quais vêm sobre a nossa mente para nos causar temor, para nos causar tremor em nossos corações. Mas essas palavras não são destinadas a inspirar um tremor ou um temor sem esperança. Não. Veja só, se você não tem feito nada de errado, não tenho que temer. Não é esse o provérbio que nós conhecemos? Essas palavras são destinadas a incutir em nós o que pode acontecer caso a gente seja rebelde. É isso. As palavras querem causar um temor, mas um temor saudável, um respeito, reverência que nós devemos ao Senhor. É isso. Deus não é um brinquedo. Deus não deve ser menosprezado. Deus não deve ser escarnecido. Devemos levar a sério o que Ele diz. Devemos pensar em Deus em todos os seus atributos. Ainda em Hebreus, o autor, no capítulo 6, de 4 a 9, ele diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo à vergonha, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, em outras palavras, sementes que não produzem frutos, sementes que só produzem árvores sem frutos, serve para ser colocada no fogo. Estas são advertências de Deus, irmãos. O seu amor por nós é tão grande, tão esmagador, que Ele nos dá advertências, não para nos desencorajar e a gente abandonar o caminho da fé. Não, pelo contrário, esses avisos são orientações para que a gente possa manter o foco e não se afastar da missão. É como Jesus disse, né? Aquele que lança a mão do arado, não olhe para trás. Temos uma advertência séria de afastamento de Deus. Precisamos perseverar na fé. Não há outro caminho, porque não há ninguém e nada além do Senhor Jesus Cristo que possa nos dar vida, que possa nos dar esperança. Então nós temos esse aviso final, um aviso que se baseia em algo forte. O autor não termina simplesmente com um aviso, mas ele quer nos impressionar com um terror. E ele diz claramente ali em Hebreus 6 e também aqui em Hebreus 10. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Hebreus 6, versículo 9. E a outra coisa que ele fala em Hebreus 10. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é um juiz justo, irmãos, e Ele punirá aqueles que não o servem, que não o temem. E essa punição será uma punição perfeita, dada pelo Deus perfeito, que não é definida por seu amor, mas definida pela sua justiça,
Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que é justo. E muitos têm abusado do amor, da misericórdia e da graça de Deus. E nós precisamos nos perguntar: quando somos ameaçados do julgamento de Deus, quando somos informados da ira de Deus, quando somos levados a temer e a tremer, como poderíamos e por que deveríamos ser guiados para aquele que tememos? Irmãos, você quer entender essa verdade? Olhe para o exemplo de Davi em 2 Samuel 24:14. Pense comigo, é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Um reflexo direto de um evento muito importante na vida do rei Davi. No final do seu reinado, Davi decidiu fazer um recenseamento do povo, contar o povo. Ele queria saber quantos guerreiros ele tinha. Ele queria saber o quão bom ele era. Ele queria saber o quão grande e vasto era o seu reino. E por este ato de orgulho, Davi vai enfrentar a ira de Deus. E Deus vai enviar o profeta Gade para dizer para ele: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na terra? Decide agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou em grande angústia, porém caí nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas Davi escolheu isso como sua única alternativa. Ele preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos, porque a misericórdia do Senhor seria grande na vida dele. Pode ser que tenha medo de cair nas mãos do Deus vivo, quando esse Deus está com raiva contigo, mas não há lugar de segurança, não há lugar de refúgio, não há lugar de esperança fora dos braços do nosso Pai Celestial. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará até o seio. Os que amamentam ele guiará mansamente. Isaías 40, versículo 11. Irmãos, tudo que nós temos lido até agora é a respeito da seriedade do aviso assustador de Deus. Hebreus, ao deixar para nós essa palavra, Hebreus 10, é para mostrar a glória de Cristo, é para revelar sua majestade, é para proclamar a sua superioridade. E é para nos levar a Ele, para nos encorajar a segui-lo, para nos inspirar a obediência, a fidelidade, para nos impedir de seguir o nosso próprio caminho, ao invés de seguir aquele que diz que é o caminho. E é por isso que não terminamos com as palavras: se a terra produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E é por isso que terminamos com as palavras: é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Porque o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele não parou por aí, e nós devemos parar também. Ele continuou: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos,
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porém, nós não somos do que retrocedem para a perdição, somos sim da fé para a conservação da alma. O versículo 38 de Hebreus 10. Essa é a mensagem do Espírito Santo. Nas lutas, nas tentações, nos ataques, nas seduções da nossa própria carne pecaminosa, na pressão constante que nós enfrentamos do mundo, na guerra espiritual ao longo do caminho, somos chamados a não abandonar o nosso primeiro amor. Somos chamados a olhar para as próprias vidas como exemplos para nós. Lembre-se dos primeiros dias. Lembre-se de quando o Senhor nos deu a disposição e a capacidade para segui-lo. Lembre-se da resistência que enfrentou das pessoas ao seu redor e como você ficou forte. Lembre-se da alegria que você teve quando defendeu o que era certo diante da oposição. Por isso, mantenha essas coisas em mente. Não porque elas fornecem evidências da sua força, não, mas porque elas mostram o quanto você pode fazer com a sua força de vontade. É um trabalho duro, mas você vai conseguir, porque Deus pode fazer. O que Deus fez na sua vida, Ele continua fazendo. Os leitores originais da carta aos Hebreus enfrentavam problemas. Eles podem ter sido cristãos judeus em Roma, que havia sido expulso da cidade pelo imperador. Eles não tinham sido forçados a resistir a ponto de morrer por causa do evangelho, mas enfrentaram problemas de todos os lados, rejeição de dentro da sua nação, rejeição de dentro da sua própria família, rejeição dos amigos. Eles podem ter perdido o emprego por causa da fé, eles podem ter enfrentado desastre econômico, sofrimento, pandemias. Certamente eles tinham visto seus irmãos serem presos por causa do evangelho, por causa de Jesus Cristo, e eles mostraram o seu amor por esses irmãos aprisionados. Eles se identificaram com a sua causa, apoiando aqueles que haviam sido presos, em vez de negar o nome do Senhor. Eles tiveram suas propriedades tiradas, eles ainda assim permaneceram firmes, apesar de muitas vezes terem sido colocados ao ridículo. Eles agora precisavam construir uma base sólida, suportar. Eles não podiam desistir. Aquele que começou bem não pode desistir. O Senhor havia começado um belo trabalho na vida deles. Agora eles precisavam desse chamado, desse encorajamento para perseverar, para permanecer. Então eles recebem essa exortação: fiquem firmes, não recuem, não desistem, porque coisa horrível é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é viver pela fé, irmãos. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Somos informados pelo texto que viver pela fé é o oposto de retroceder, é o oposto de abandonar, é o oposto de dar as costas. Toda a linguagem, todo encorajamento desses últimos versículos do capítulo 10 é a linguagem tirada do campo de batalha, de uma arena. No campo da batalha, mesmo em momentos em que as coisas parecem piores, os soldados precisam confiar em seu general, continuar avançando, trazendo a luta ao inimigo. Os soldados precisam confiar em seu general, eles precisam confiar que eles conduzirá à vitória, e eles precisam lutar com essa confiança guiando-os. Isso é viver pela fé. Somos soldados e o nosso general é Cristo. Viver pela fé significa segui-lo no meio da batalha e lutar com confiança, sabendo que a vitória é certa se perseverarmos até o fim. Como soldados, somos chamados a lembrar o tempo em que éramos recrutas inexperientes, recém-chegados no campo da batalha.
Éramos jovens soldados recém-chegados. Podíamos ter enfrentado o pior que o inimigo teve que nos atirar, mas nós fomos equipados para essa batalha. Aleluia! Nós ficamos firmes contra o inimigo. Agora recebemos esse incentivo. Veja o que você fez naquela época. Você pode fazer isso de novo. O justo viverá pela fé. Seguir a Cristo significa viver na esperança de vitória. Significa aguardar o momento em que a batalha terminará e a vitória será vencida. É sobre avançar e não recuar que está falando o texto de Hebreus 10. Tenha ousadia para avançar, porque recuar é para os covardes, é para os frouxos. Tenha essa ousadia de permanecer em confiança diante das flechas inflamadas do inimigo. Irmãos queridos, em todos os desafios que nos confrontam, precisamos nos lembrar desse chamado à perseverança. Precisamos nos lembrar da confiança que podemos ter, da confiança que devemos ter. Se estamos vacilando, se a nossa fé parece estar fracassando, se vemos em áreas das nossas vidas que estamos lutando, se somos tentados a deixar tudo, e pior ainda, se nos encontramos ficar só nos bastidores enquanto a batalha está ao nosso redor. Precisamos nos lembrar do chamado, do ministério, do aviso, do encorajamento, da perseverança. Nós precisamos acreditar. Nós só podemos vencer pela fé, e pela fé podemos acreditar, podemos confiar, podemos ser encorajados. Hebreus 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Versículo 39. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Se você vir seu irmão ou sua irmã vacilante, não fique falando sobre ele ou sobre ela. Fale com ele, fale com ela. Encoraje um ao outro, exorte um ao outro. Deixe Deus usar a sua vida para fortalecimento desse amado, para que ele não retroceda. O mundo conversa sobre coisas sem sentido. As conversas do mundo são inúteis e não faz bem nenhum aos nossos ouvidos. Como seguidores de Cristo, nossas palavras são importantes e precisamos lembrar disso toda vez que abrimos a nossa boca. No versículo 25 de Hebreus 10, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Não deixemos de adorar, não deixemos de glorificar, não deixemos de buscar a nossa devoção a Deus. Não é o lugar. Nós não estamos presos a quatro paredes. Os irmãos lembram daquela entrevista de Jesus com aquela mulher samaritana? Os irmãos lembram que o conceito, o pensamento daquele povo é que deveria ser adorado no monte. Os judeus tinham o conceito de adoração no templo. Mas qual é o tipo de adorador que Jesus procura? Não é o tipo de adorador que você quer ser. Não é. É o tipo de adorador que Ele quer, que Ele agrada. Veja só, não estou te perguntando que tipo de adorador você é. Estou dizendo para você qual é o tipo de adorador que Deus quer de você. Um adorador que o adore em espírito e em verdade, independente da geografia, independente do espaço físico. Nós somos adoradores. Quando vedes que aquele dia está se aproximando, cada dia que passa é um dia mais perto de conhecer o Rei dos Reis. É disso que a vida cristã é. Irmãos, acreditem nas palavras que o Espírito Santo colocou em Hebreus 10:39. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Persevere, fique firme, confie no Senhor e avance com ousadia. As mãos de Deus não serão uma coisa assustadora,
porque elas não serão mãos esticadas para punir, elas serão mãos esticadas para proteger, mãos de compaixão, mãos de afeição. Elas são mãos amorosas, elas vão te abraçar como uma coroa da criação. Deus quer que nós avancemos no conhecimento do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que em nome de Jesus você confesse algo que você tenha que confessar, inicie uma carreira nova, uma jornada nova, tendo Cristo como seu cabeça. Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Até, um abraço.